Olá pessoal do oitavo ano, então vamos aqui para uma revisão para a nossa prova que se aproxima e o nosso conteúdo para a prova então é movimentos da Terra e da Lua. Começando então com o movimento de rotação da Terra, né? Então, começando com a Terra, tá? A Terra ela gira no movimento de rotação ao redor do próprio eixo, né? Justamente numa inclinação de 23 graus aproximadamente, fazendo com que ela não fique exatamente, né, paralela ao Sol. Ela tem uma rotação com essa inclinação, né, no próprio eixo, justamente. Então, em alguns momentos, a parte do hemisfério norte vai estar mais próximo do Sol, e em outros momentos, o hemisfério sul estará mais próximo do Sol, tá? E além disso, nós vamos ter também, obviamente, com a rotação, né, o acontecimento do dia e da noite, justamente, né? O lado da Terra, né, uma parte, metade da Terra, né, que estiver mais voltada para o Sol vai estar de dia e a outra parte vai estar então de noite, certo? Como mostra aqui na figura. E aqui nós temos essa imagem aqui que apresenta essa diferença na posição das sombras, tá? O que causa essa diferença na posição das sombras? Justamente é o movimento aparente do Sol, tá? Porque nós aqui da Terra olhamos para o Sol, parece que tudo gira ao nosso redor, né? E não é bem assim como nós sabemos, né? Então, na verdade, é a Terra que está girando no movimento de rotação e está dando essa movimentação das sombras, está alterando, né, no início do dia, no meio e no fim do dia, certo? Outro movimento da Terra, então, é a translação, que acontece ao redor do Sol, tá? Então, lembrando que além da rotação que está acontecendo ao mesmo tempo também a translação ao redor do Sol, tá? Lembrando também que nós temos ainda essa inclinação, né? Então, aqui na translação, nós vamos perceber que em alguns momentos, tá, o hemisfério norte vai estar mais próximo do Sol, em outros momentos o hemisfério sul vai estar mais próximo do Sol, e em outros momentos ainda nós vamos ter tanto o hemisfério sul e norte, né, com a mesma quantidade de Sol, de intensidade luminosa alcançando esses dois hemisférios, tá? E como a rotação ao redor, a translação, desculpa, ao redor do Sol, ela é em forma de elipse, né? Em alguns momentos nós vamos ter a Terra mais próxima um pouquinho do Sol e no outro momento a Terra um pouquinho mais afastada, certo? Aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre essa relação, né, do Sol, na intensidade do Sol que alcança a Terra, tá? Olhem aqui, nós temos o hemisfério sul aqui, está nesse momento mais próximo do Sol. Então, neste momento aqui nós vamos ter verão no hemisfério sul, tá? Justamente porque está um pouquinho mais próximo do Sol, que já faz toda a diferença, tá? E então nós vamos ter o Sol alcançando todo o hemisfério sul aqui. Já no hemisfério norte, nós vamos ter um pouquinho menos de Sol, porque os raios solares eles vão alcançar a Terra, né, mais inclinadamente, de uma maneira mais inclinada, tá? Mais inclinada é a melhor palavra, na verdade, mais diagonalmente, digamos assim, né? E o hemisfério norte, então, vai ter lá no Polo Norte, tá, aquela noite polar, ou seja, eles vão ter durante alguns meses, tá, noite o tempo inteiro. Então, passa dia após dia, né, sempre noite, justamente porque nesse momento aqui eles estão no inverno e os polos, né, eles pegam uma intensidade muito diferente de Sol. No caso, no inverno, quando o Polo Norte está no inverno, ele não consegue receber os raios solares, tá bem? Justamente por isso temos o fenômeno aqui de noite polar. O contrário está acontecendo no Polo Sul. Lá na Antártida, né, nós estamos tendo aqui o Sol da meia-noite, que é um fenômeno oposto, né? Justamente nós estamos tendo aqui, por alguns meses, Sol durante vários dias ali, certo? Então, alguns fenômenos, alguns eventos muito importantes que acontecem na natureza, com relação às estações do ano, né, graças a esse movimento de translação da Terra ao redor do Sol. Então nós temos aqui, por exemplo, o solstício em dezembro, né, que nós chamamos aqui no hemisfério sul de solstício de verão, porque é quando começa o nosso verão aqui, tá? E ao mesmo tempo lá no hemisfério norte está começando o inverno, né? Então lá eles estão começando o inverno, enquanto nós estamos começando o verão aqui no solstício de dezembro, tá? E o solstício, tá, pessoal, é o momento em que, quando estiver no verão, o hemisfério que estiver no verão vai ter o dia mais longo, tá? Quem estiver no inverno vai ter a noite mais longa, o dia mais curto do ano, certo? E justamente nós temos ainda um solstício em junho, no meio do ano, que aí se invertem as estações, né? No caso do solstício de junho, aqui no hemisfério sul, né, nós vamos ter o início do inverno, e lá no hemisfério norte nós vamos ter o início, então, marcando a entrada do verão, justamente, tá? Então agora inverte-se os fatores aqui,
Agora o verão lá, né, vai ter então no solstício, justamente logo nos primeiros 2, 3 dias ali, que é quando acontece o solstício, né, nós vamos ter o maior tempo durante o dia para quem está no verão e o menor tempo de dia para quem está no inverno. Além disso, nós temos também outro fenômeno que é chamado de equinócio, tá? Equi de igual, justamente porque aqui nós vamos ter então aquelas estações aquelas meias estações que nós costumamos chamar, né? Que é quando nós vamos ter então primavera e outono, tá? Então nós vamos ter aqui em um momento primavera, em outro momento outono, né? Em março nós vamos ter aqui no hemisfério sul, né, a entrada então do outono, justamente, tá? Que ele vai preceder o verão. Então nós vamos ter aqui o outono, enquanto isso lá no hemisfério, no outro hemisfério, no hemisfério norte, nós vamos ter então a entrada da primavera, justamente em março, tá? E em setembro acontece o contrário, né? Aqui no hemisfério sul, a entrada da primavera, e no hemisfério norte, a entrada do outono, tudo bem? Lembrando que no equinócio, então, nós vamos ter o mesmo tempo, basicamente, né? Aproximadamente o mesmo tempo durante o dia e durante as noites, tá? Durante a noite. Bom, agora falando um pouco então sobre os movimentos da Lua, tá? A Lua basicamente faz 2 movimentos, tá? Um deles é a rotação, assim como a Terra, ela também faz uma rotação em torno do próprio eixo, tá? Que dura em torno de 28 dias, quase um mês, tá? E ao mesmo tempo ela também faz um outro movimento ao redor da Terra, tá? É o nosso satélite natural, lembrem disso, ela gira somente ao redor da Terra, tá? Não de outro planeta. Então, ao redor da Terra, ela também leva em torno de 28 dias, tá? Mais ou menos no mesmo tempo, né? Na verdade, os dois fenômenos levam a mesma quantidade de dias, tá? Sendo que o movimento ao redor da Terra nós chamamos de revolução, tá? E pelo fato desses dois eventos levarem o mesmo tempo, tá? Nós só vemos aqui da Terra a mesma face da Lua o tempo inteiro. Nós não conseguimos ver o outro lado, o lado de trás da Lua, digamos assim. Como coincide o tempo de rotação e revolução da Lua, então nós sempre vemos o mesmo lado da Lua daqui da Terra, certo? E o outro lado é o lado oculto da Lua, certo? Bom, agora aqui então um pouquinho para nós entendermos sobre as fases da Lua. Vamos relembrar, tá? Então, para um observador que está na Terra, lembrem-se disso que é muito importante. Temos aqui a Terra, aqui o Sol, tá? Quando a Lua está passando em frente à Terra, fica entre a Terra e o Sol, tá? Quem está um observador da Terra vai olhar para a Lua, não vai enxergar nada, vai enxergar um breu, mas ela está lá, não significa que ela sumiu, ela ainda está lá, tá? Só que justamente como ela está passando justamente em frente ao Sol, tá? Nós não conseguimos ver a Lua durante as noites nesse momento, né? Que cada fase dura aproximadamente uma semana. Então ali da semana da Lua nova nós não vamos ver ela no céu durante as noites, tá? Justamente então ela está passando aqui, nós não conseguimos ver o lado iluminado dela porque o Sol está do outro lado, tá? Agora, descendo esse círculo aqui, né? Nós vamos ter agora justamente um crescimento da Lua. Crescendo o quê? Crescendo, na verdade, a parte iluminada dela, tá? O observador aqui da Terra vai olhar para a Lua, vai conseguir ver apenas uma parte dela, né? Que vai estar iluminada. E como ela acabou de passar da Lua nova, nós estamos então agora na fase de Lua crescente. Ela está crescendo, tá? Agora, andando mais um pouco, passando mais uma semana, nós vamos ter a Lua cheia. Então, como estava crescendo, nós chegamos agora na Lua cheia, tá? E na Lua cheia, um observador aqui da Terra vai olhar para a Lua e vai encontrar justamente a face iluminada da Lua. E vai estar agora toda ela, a parte que está de frente para a Terra, vai estar toda iluminada, tá? Então, a nossa Lua cheia. Mais uma semana passou, né? E essa Lua agora está minguando. Depois da Lua cheia, ela volta a minguar, tá? E ela vai diminuindo, então, chegando de novo, né? Aquele momento em que nós vamos ter só uma parte, né? A Lua vai estar parcialmente iluminada pelo Sol, tá? Lembrando que sempre o observador da Terra vai olhar para a Lua e vai ver a parte que está iluminada apenas, tá? Então assim nós temos as quatro principais fases da Lua. Nós temos mais algumas fases, mas essas são as mais importantes, tá? E aqui uma imagem que ilustra como nós observaremos essas luas no céu durante as noites, tá? Aqui é só um mapinha para ilustrar para vocês, mostrando um pouco, né, a evolução, né, dessas fases ao longo do mês. Tá? Então começamos lá com a Lua nova, né, quando não temos nenhuma Lua, passamos para a crescente, chegamos aqui a uma semana de Lua cheia, depois mais uma semana de Lua minguante, e percebam que
que não é, né, da noite para o dia que muda tudo, né? Leva um tempo, ele leva uma semana para mudar a fase, então nós temos uma graduação, né, ao longo dessa semana, certo? Então fechamos o ciclo assim. Só para a gente comentar um pouquinho então sobre a influência da Lua nas marés no nosso planeta, tá? Então nós temos a influência nas marés da Lua e do Sol, tá? Tanto a Lua quanto o Sol fazem uma força gravitacional, elas atraem, puxam para si os mares, tá? Quando a Lua está em lado oposto do Sol e a Terra está bem no meio, né? Quando a Terra está entre a Lua e o Sol, né, nós vamos ter então a maré alta, justamente porque a Lua está puxando para um lado, o Sol está puxando para o outro. Então nós temos ali a maré nesses pontos, né? A maré nesse ponto vai estar alta, tá? E a maré baixa é justamente então quando a Lua não está justamente alinhada com a Terra e com o Sol, tá? E aí essa força de atração não é tão forte, então nós vamos ter ali a maré baixa, certo? Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre eclipse, né? Aqui uma imagem bonita de um eclipse acontecendo, tá? E nós temos dois tipos de eclipse. Nós temos um eclipse solar, que é justamente quando durante o dia nós escondemos o Sol, entre aspas, né? E nós temos o eclipse lunar, que é quando a Lua fica escondidinha ali e não aparece, quando deveria aparecer, tá? Então aqui no eclipse solar, por exemplo, nós temos o alinhamento perfeito entre os três astros, tá? Terra, Lua e Sol. Quem estiver justamente na sombra da Lua aqui, né, deveria estar de dia, porque está na face voltada para o Sol, mas vai encontrar então um breu, um escuro, justamente porque vai estar na sombra exatamente da Lua, tá? Então vai acabar pegando a sombra da Lua, vai estar no eclipse total. Mas aí nós podemos ter o eclipse parcial, que é quando a gente sai um pouquinho desse centro, né, de eclipse e vai se afastando um pouquinho dessa sombra, a gente pode ver uma parte da Lua cobrindo o Sol, tá? Então nós teríamos aí um eclipse parcial. Agora sobre eclipse lunar. O eclipse lunar então acontece quando nós temos um alinhamento entre esses três astros, mais uma vez, mas agora a Terra está entre a Lua e o Sol, tá? Num alinhamento perfeito. Justamente a Lua vai ficar bem escondidinha lá atrás da Terra e não vai conseguir receber os raios solares, tá? Então ela vai ficar lá na sombra da Terra. Agora quem está na sombra é a Lua que está na sombra da Terra nesse caso, tudo bem? E aí nós podemos então ter um eclipse lunar. Aqui a diferença da aparência entre os dois eclipses, né? Eclipse solar aqui e aqui o eclipse lunar. E é isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem a revisão. Vamos para a prova. Muito obrigado e até a próxima.